E pega comigo, por favor, a palavra de Deus em Isaías capítulo 19. Enquanto você vai pegando a palavra de Deus, eu vou me apresentando, né? Meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, né? Tenho 24 anos de idade, estou tanto na Renovação Carismática Católica quanto na Igreja Católica, né? Há 7 anos e meio, né? Para 8 anos, por grande graça e bondade de Deus. E sou desse grupo de oração, né? Como Deus não sabe. Isaías capítulo 19. E antes de nós lermos a palavra de Deus, reza comigo. Nós nos adoramos e nos bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa cruz redimiste o mundo. Isaías capítulo 19, versículo 1. Oráculo contra o Egito. Eis o que o Senhor, montado numa nuvem rápida, vem ao Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e o Egito sente desfalecer sua coragem. Excitarei os egípcios uns contra os outros, e eles se abaterão irmão contra irmão, amigo contra amigo, cidade contra cidade, reino contra reino. O Egito perderá a cabeça, e eu abolirei sua prudência. Consultarão os ídolos e os feiticeiros, os evocadores de mortos e os adivinhos. Entregarei essa terra nas mãos de um soberano cruel. O rei implacável a dominará. Oráculo do Senhor dos Exércitos. As águas do mar se estancarão, e o rio se tornará seco e árido. Versículo 6. A água estagnará nos canais, os rios do Egito diminuirão e secarão. Juncos e caniços murcharão nas campinas à margem do Nilo. Tudo que cresce ao longo do rio secará, cairá e desaparecerá. Os pescadores ficarão desolados. Os que lançam o anzol no rio se lamentarão, e os que lançam suas redes às águas ficarão consternados. Os que trabalham o linho ficarão decepcionados. Os cardadores e os tecelões né, aqueles que trabalham com lã, serão confundidos. Os tecedores ficarão à míngua, e todos os trabalhadores em desolação. Os príncipes de Tanis enlouquecerão. Os sábios conselheiros do faraó formarão um conselho insensato. Como ousais dizer ao faraó: eu sou filho de sábios, filho dos antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Que eles te anunciem e te façam saber os desígnios do Senhor dos Exércitos contra o Egito. Os príncipes de Tanis perdem a razão. Os príncipes de Mênfis são iludidos, e os chefes das tribos desencaminham o Egito. O Senhor difundiu entre eles um espírito de vertigem, e eles vagueiam por todo o Egito sem desígnio certo, como um bêbado que cambaleia em seu vômito. Versículo 15. O Egito não está em condições de decidir o que deve fazer a cabeça e a cauda, a palma e o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, temerão de medo sobre a ameaça da mão do Senhor levantada sobre eles. Versículo 17. Então a terra de Judá será o terror do Egito, logo que se fale nela. Ele se encherá de pavor por causa dos desígnios que o Senhor dos Exércitos formou contra ele. Naquele tempo,
haverá no Egito 5 cidades, que falarão a língua de Canaã, e jurarão pelo Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada a Cidade do Sol. Naquele tempo haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito, e em suas fronteiras um obelisco dedicado ao Senhor. Versículo 20: e eles servirão de monumento ao Senhor na terra do Egito, quando maltratados pelo opressor, invocarão o Senhor, e Ele lhes enviará um Salvador, um defensor que os libertará. O Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele tempo, e lhe oferecerão sacrifícios e oblações. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. Versículo 22: quando o Senhor ferir os egípcios, será para curá-los. Eles se voltarão para o Senhor, que se deixará aplacar e os curará. Palavra do Senhor. Dê um beijo na palavra de Deus e aplaude a ela. Irmãos, essa passagem bíblica, ela é uma das passagens bíblicas que o Senhor, Ele demonstra o teu amor, né? Se você conseguiu entender um pouco dessa palavra, ela está falando sobre calamidade, e é por isso que o tema da minha pregação, ela se chama Amor Extravagante de Deus. Amor extravagante de Deus. E essa é uma das passagens que Deus mostra a extravagância do seu amor, né? Para que, né, possamos iniciar, então, quero falar o que significa a palavra extravagante. A palavra extravagante, ela significa ultrapassar os limites, ir além do necessário, né? A extravagância pode até parecer um desperdício, ou até mesmo uma loucura, né? Então, extravagância é isso. Então, Deus quer que mostra esse amor extravagante de Deus. Às vezes, né, Deus ultrapassa os limites e vai muitas vezes além, aparentemente com a visão humana, vai além do necessário. Aos olhares humanos, muitas vezes, é uma ação de desperdício de Deus, mas é uma loucura de Deus pelos homens. E essa daqui é uma das passagens que Deus mostra, que Deus revela esse amor, né? Esse amor de Deus, que é um amor desinteressado, um amor gratuito, um amor que não impõe limites, né? Um amor transbordante. Deus que não se deixa vencer em generosidade, Deus que não se deixa vencer em amor, mas Deus que se deixa transbordar nesse amor, né? E nessa realidade de extravagância do amor de Deus, né? Aquele que é extravagante, aquele que demonstra uma atitude de extravagância, ele, na verdade, ele nem se importa se ele está indo além, né? Além do limite, até mesmo porque aquele que é extravagante no amor, ele não importa o que vai falar dele, ele não importa o que vão dizer dele, por mais que ele tome uma postura em ridículo, por mais que essa pessoa, ela se torne, essa pessoa parece que perdeu o senso do ridículo. Por mais que Deus vá demonstrar esse amor, né, assim como é o tema dessa pregação, esse amor extravagante de Deus, por mais que aos olhares humanos parece que Deus perdeu o senso do ridículo, mesmo assim, Deus, ele não se importa. E por que o senso do ridículo? Porque de fato ele perdeu, porque o maior senso de ridículo, o maior ato de ridículo que Deus, ele se apossou, que Deus tomou sobre si, foi se entregar numa cruz por mim e por você. A qual a palavra de Deus, ela fala que aquele que é estendido na cruz é maldito,
Ele que é bendito sobre todas as nações, Ele que é bendito no céu e na terra e em todas as coisas, Ele se fez maldito por mim e por você. E diante dessa realidade, Deus que não olha, Deus que perde o seu senso, então, de ridículo, que assume a condição de escravo, assume a condição de cruz por mim e por você. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus, que se manifesta esse amor, Deus que até mesmo é um Deus ciumento, Deus que não troca a sua glória e muito menos permite que alguém, a posse dela, mas Deus que nos quer inteiramente para Ele. Deus, a palavra de Deus, ela nos diz que até Deus sente ciúmes, até mesmo do Espírito que nos anima, do Espírito que nos habita, diante desse ciúmes que Deus tem por mim e por você. Mas Deus continua, diante desse amor extravagante que Ele tem, Deus tem fome e sede dos seus filhos. Nós sabemos, que o povo de Israel, o povo judeu, ele é o povo, o primeiro povo que tem o maior privilégio, que foi o primeiro povo que Deus desejou, Deus amou, Deus adquiriu para si e tomou aquele povo como a sua pertença, A coroa de Deus é o povo de Israel, A coroa de Deus, a glória de Deus é o povo de Israel, porque Deus tem ciúmes, tem amor, Deus realiza maravilhas por causa daquele povo, porque sobre aquele povo havia uma promessa que Ele havia feito a partir da pessoa de Abraão. E Deus, que não é homem para mentir e nem filho de homem para voltar atrás de suas palavras, e Ele cumpre as suas promessas mesmo diante das infidelidades do seu povo. Deus ama aquele povo, mas Deus quer e Deus deseja que todos os homens se salvem. A palavra de Deus, ela nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, que Deus quer que todos os homens alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, diante disso, nós vemos que, e não é à toa na Bíblia Ave Maria, na minha Bíblia, no caso, o título da minha Bíblia está A Sorte do Egito. O porquê a sorte do Egito? Porque Deus, por mais que a salvação, a graça, o privilégio, o amor é garantido em especial para o povo de Israel, para o povo eleito de Deus, Deus também quer derramar o seu amor sobre o Egito, sobre os egípcios, sobre esse povo pagão, sobre esse povo, que eles não acreditavam em um só Deus, como a religião monoteísta, mas eles acreditam, eles eram uma religião politeísta, que acredita em várias divindades, mas Deus quis se revelar ao povo egípcio, ao povo do Egito. E ali, assim como nós vemos aqui, nos últimos versículos, o Senhor, Ele quer estabelecer, eles servirão de um monumento ao Senhor na terra do Egito. Haverá um altar erguido ao Senhor em pleno Egito, em suas fronteiras, um obelisco dedicado ao Senhor. Porque Deus também, por mais que Ele já se revelou ao seu povo e ama o seu povo até os ciúmes, mas Deus também queria revelar ao povo do Egito, queria revelar ao povo do Egito. Mas Deus continua tendo fome e sede dos seres humanos. Deus continua, assim como no Jardim do Éden, Deus continua, procurando homens e mulheres para Ele mesmo se revelar. Assim como no Jardim do Éden, Deus procurava Adão e Eva e lhe dizia: onde estás? Ainda hoje, Deus continua procurando seus filhos e filhas. Aonde estás? Porque Deus tem fome e Deus tem sede dos seus filhos. Não é à toa, e a Santa Igreja, ela nos ensina isso. Quando Cristo, quando Ele estava na cruz, pendido na cruz, Cristo, quando fala, eu tenho sede, Ele não fala que tem sede de água, mas quando Ele diz que tem sede, a Santa Igreja, ela nos ensina
que Cristo está dizendo que tem sede da humanidade, que tem sede dos seres humanos. Não é à toa também que a igreja também nos diz a mesma realidade, né? Em João capítulo 4, quando Jesus se revela à samaritana, não a uma pessoa em particular, mas a um povo samaritano, quando Jesus ele fala, dai-me de beber, ele não está falando apenas para uma pessoa, mas está dizendo para o povo samaritano, dai-me de beber, com o objetivo para que Cristo estava com sede do povo samaritano, que existe todo um contexto, isso especialmente no contexto do Antigo Testamento, mas Deus continua tendo sede da sua criação, continua tendo sede dos seus filhos e filhas, perguntando, onde estás? Assim como também, na passagem, de Mateus capítulo 18, quando a exemplo de Cristo, a exemplo do bom pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a sua ovelha perdida, assim também é Deus que vai à procura das suas ovelhas e continua a perguntar, onde estás? Porque tem fome e sede dos seus filhos e filhas. Mas irmãos, quando a palavra ela nos disse aqui, no versículo 22, que o Senhor, que o Senhor fere, assim como diz aqui, no versículo 22, eu sei, no caso a passagem era até o 21, de fato era, mas eu li até o 22, especialmente por causa disso. Quando o Senhor ferir os egípcios, será para curá-los. Quando a palavra de Deus ela nos fala que é Deus que fere os egípcios, o que a palavra ela quer nos dizer? Que Deus fere sim, que Deus corrige sim, Deus permite a provação, Deus permite as tribulações, os sofrimentos sobre a vida dos seus filhos e filhas, assim como também a palavra de Deus ela nos diz em Hebreus capítulo 12, no versículo 6, que Deus corrige aqueles que amam. E diz de uma forma maravilhosa também em Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai corrige seus filhos. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, se estais sem correção, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se Deus nos corrige, é porque Ele tem por nós que nós somos filhos dele. Porque se Deus não nos corrigisse, é porque nós não somos filhos, mas nós somos bastardos, assim como diz a passagem de Provérbios. Então é por isso que o Senhor ele nos corrige, E por isso que o Senhor ele nos corrige, porque Ele nos ama, porque nos ama com amor de filhos, porque nós somos seus filhos, e sendo filhos, Ele nos ama com amor de verdade, e aquele que ama, corrige, para que busque o caminho certo, mas o Senhor, Deus, continua a procurar incansavelmente os seus filhos e filhas, assim como a palavra ela nos diz, Jesus ele fala, a minha fome é fazer a vontade do Pai. Não é à toa que também na palavra de Deus, Mateus capítulo 12, quando Jesus ele vai para outra margem, querendo descansar, e a palavra de Deus ela nos diz que Jesus uma longa margem, ele viu uma grande multidão abatida, como ovelhas sem pastor, e ele foi apacentá-las, deu a elas de comer, realizou ali o primeiro milagre de multiplicação, mas ele viu ali pessoas abatidas, e ele se deixou se comover por elas, por mais que Cristo queria descansar, e por isso falou para ir para outra margem, mas
Deus continua a procurar os seus filhos e filhas de um modo incansável. Mesmo na fadiga humana de Cristo, Ele não deixou-se vencer pelo cansaço, mas foi além até os seus filhos. Mas, meu irmão, minha irmã, é interessante que quando Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, demonstra, Deus que tem fome e sede dos seus filhos e filhas, e quando Deus transfere esse amor, quando Deus transfere essa sede e essa fome que Ele tem para homens e mulheres nesta terra, para mostrar a toda a humanidade o exemplo daquilo que Ele sente, nós olhamos para esses homens e mulheres e falamos: parece que nem existe. Que homens e mulheres extraordinários. E quem são esses? Os santos. Quando nós pegamos o exemplo da vida de São Francisco Xavier, um homem extremamente entregue à missão, ao evangelho e à pobreza. São Francisco Xavier, um dia, com os homens à margem do oceano, a palavra de Deus, ela nos diz, a história, ela nos diz que havia uns homens com ele, e São Francisco Xavier, olhando para eles, disse para eles assim: se eu lhes dissesse que depois desse oceano tem um baú de ouro, o que vocês fariam? Eu pegaria um barco e atravessaria esse oceano a fim de encontrar esse ouro. Aí São Francisco Xavier olha para esses homens e diz para eles: se vós me dissesses que depois desse oceano tem uma alma, eu atravessaria esse oceano a nado, somente por causa dessa alma. Eu atravessaria esse oceano a nado, somente por causa dessa alma, dessa uma alma, porque é Ele que diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, somente para continuar aqui, eu não ia contar essa não, mas tem uma outra história também de São Francisco Xavier, que um dia ele estava dormindo e ele teve um sonho. E acontece que nesse sonho havia uma pessoa gritando por ajuda de São Francisco Xavier. E esse homem, essa pessoa no sonho dizia: socorro São Francisco, me ajuda. E ele acordou de repente e levantou-se e foi procurar esse homem em tal cidade. Quando chegando em tal cidade, São Francisco descobriu que esse homem ele não morava lá mais. Mas aí então São Francisco perguntou às pessoas da cidade: então, para onde ele foi? Meu Senhor, disse para ele, somente uma pessoa saberia lhe responder a respeito desse homem, mas infelizmente já há 2 anos esse homem que poderia lhe dar a informação está morto. Esse homem que poderia lhe dar a informação da onde essa pessoa que você está procurando está, essa pessoa está morta. E São Francisco disse: aonde ela está morta? Meu Senhor, mas ela já está morta já tem há 2 anos. Então São Francisco Xavier disse: me mostra onde ela está. Então essa pessoa dirigiu São Francisco Xavier até o túmulo do homem que estava do homem, que estava morto, que poderia lhe dar a informação de onde estava o homem, que se chama Antônio, o nome desse homem. Então acontece que São Francisco Xavier chegou no túmulo e abriu a cova, colocou as mãos sobre aquele túmulo e disse: acorda homem, e me diga, pelo amor de Deus, aonde está Antônio. De repente, aquele homem levantou-se do túmulo e aí a história nos diz que ele disse para São Francisco Xavier aonde o Antônio morava, mas antes de ir, São Francisco Xavier disse para ele: toma o teu banho,
toma um banho, troca de roupa, porque cheiras mal, e volta para a tua casa, volta para a tua família. E assim continuou. E assim continua a história de que São Francisco Xavier amava tanto as almas, que Deus lhe concedeu essa graça de ressuscitar um homem apenas para alcançar uma informação do Antônio, que estava no seu sonho clamando por socorro. Mas também existe outra mulher extraordinária, a vida dela, que se chama Santa Madre Teresa de Calcutá. Santa Madre Teresa de Calcutá, que vivia na Índia. Acontece que ela sempre falava: eu vejo Cristo, eu vejo Jesus no leproso, no abandonado, naquele que é deixado de lado. Eu vejo Jesus neles, eu vejo Jesus naquele que é rejeitado. E um dia acontece que havia na Índia, e existe até nos tempos de hoje, um lugar que se chama Ghat de Varanasi. Ghat de Varanasi, que o significado da sua tradução significa garganta do diabo. O nome desse local significa garganta do diabo. E acontece que ninguém ia nessa cidade, porque na verdade esse local que se chama garganta do diabo somente ia as pessoas que já estavam prontas para morrer. E acontece que lá as pessoas não eram enterradas, porque ninguém ia na cidade. Então as pessoas caíam como mortas e morriam lá mesmo. Então havia muitos ossos espalhados pela cidade, porque ninguém ia naquele lugar, porque aquele lugar era amaldiçoado. Não é à toa que o nome do lugar era Garganta do Diabo, Ghat de Varanasi. Mas a cidade não ia, ninguém da cidade ia, nem mesmo a prefeitura ia naquele local, e muito menos as pessoas que faziam caridade ia naquele local. Mas somente Madre Teresa de Calcutá teve a coragem, a ousadia de ir naquele lugar para acolher aqueles que são excluídos, aqueles que são abandonados, aqueles que são os leprosos, porque neles Madre Teresa, ela dizia que via o Cristo. E por isso que ela ia em tais realidades, em tais circunstâncias, naquele lugar aonde ninguém iria, na garganta do diabo. Então aquela mulher, a exemplo, podemos dizer, a palavra ela nos diz que Davi, ele nos diz que quando um leão ou um urso ia, tomava as ovelhas pela boca, Davi ele corria atrás daquele leão ou daquele urso e arrancava, a palavra ela nos diz que arrancava a ovelha da goela do leão ou do urso. Mas Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa, ela teve a coragem, a ousadia de arrancar almas da garganta do diabo, da garganta do diabo. Mas se São Francisco Xavier, se Santa Madre Teresa de Calcutá, que são apenas 2 exemplos que eu utilizei, tem vários outros, tiveram essa sede, essa fome pelas almas, capaz de realizar esses atos extraordinários, imagina Deus, que tem maior fome e maior sede pela minha e pela sua alma, e pela alma de todas as pessoas nessa terra. Imagina Deus, que tem esse grande e tremendo amor, esse amor extravagante de Deus. E é por isso, irmãos, que no versículo 10, e é interessante quando o versículo 10 ele nos diz assim, que todos os trabalhadores, eu não vou citar mais aqui o enredo, fala aqui dos tecedores, fala aqui
Fala aqui daqueles que trabalham no linho, aqueles que trabalham nas redes, no anzol. Todos eles se tornaram homens frustrados. Toda a população do Egito se frustrou. Por quê? Porque Deus submeteu essa cidade a uma grande provação. Mas para que Deus submeteu essa cidade a essa grande provação, essa grande calamidade, se o título da Bíblia fala a sorte do Egito? Porque Deus permitiu o sofrimento, Deus permitiu a provação, Deus permitiu a calamidade vir sobre todo o Egito, até todos os trabalhadores, em todas as realidades, em todos os afazeres, todos sofreram e padeceram. Por qual objetivo? Para que eles reconhecessem que existe um só Deus, que existe só um Senhor, e que é nele, e é por isso que a palavra de Deus ela disse: quando o Senhor ferir o Egito, será para curá-los. Eles se voltarão ao Senhor, que se deixará aplacar e os curará. Os egípcios conhecerão o Senhor naquele tempo, e lhes oferecerão sacrifícios de oblação, farão votos ao Senhor e os cumprirão. Então o desejo de Deus, porque Deus tinha sede, Deus tinha fome da alma dos egípcios, assim como Deus tem fome e tem sede das nossas almas, das almas daqueles que estão perdidos. E por isso Deus permitiu as provações, a calamidade sobre a terra do Egito, a fim de que os egípcios recorressem ao verdadeiro Deus. E assim Deus estava de prontidão, Deus estava preparado, Deus estava de pé, de guarda, para que quando eles o clamassem, Deus lhes socorreria para lhes curar, para lhes ter um auxílio oportuno, porque Deus, para que possamos rezar, Deus não se agrada com a morte do pecador, mas Deus quer e deseja que o pecador reconheça o seu pecado e volte, se converta para que viva. Deus não quer a morte do pecador, mas quer que chegue ao conhecimento da verdade e se salve, assim como nos diz em Timóteo, no livro de Timóteo. Mas eu quero te convidar a você se levantar, para que eu e você possamos rezar. Eu não sei se você entendeu alguma coisa nessa pregação, não sei se você entendeu diante de toda a realidade, mas uma coisa impressa, que é bem verdade, e que é aquilo que se deve dar mais ênfase, é a verdade do amor do Senhor. O amor extravagante de Deus, que não mede, que não tem altura, nem comprimento, nem largura, nem profundidade, assim como nos diz Filipenses capítulo 2, que não tem medida, não tem estatura, mas um amor que ultrapassa os limites da mentalidade humana. E assim como o desejo de Deus era que o povo se entregasse ao Senhor, eu quero te convidar a você entregar a tua vida ao Senhor mais uma vez. Você entregar a tua história, entregar o teu coração, submeter ao Senhor Deus tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Sim, a tua saúde. Também submeter ao Senhor a tua enfermidade. Submeter ao Senhor os teus olhos, ouvidos, mente e coração. Submeter ao Senhor as tuas finanças, o teu trabalho, os teus braços, a tua perna, o teu corpo e tudo aquilo que é instrumento para o trabalho no cotidiano. Assim como também os trabalhadores sofreram, assim também oferece aquilo que você faz, aquilo que é o teu ofício, aquilo que você trabalha, aquilo que você faz, apresenta ao Senhor. Apresenta ao Senhor e entrega ao Senhor a tua família, a tua casa, os teus filhos.
os estudos, todas as coisas. Submete ao Senhor Deus tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você é, dizendo ao Senhor que Ele, declare a Ele que Ele é o dono, que Ele é o Senhor, que Ele é o soberano, que Ele é aquele que pertence todas as coisas, que Ele que pertence o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Fala para Ele que a Ele pertence todas as coisas. Ele pertence, até mesmo o sustento dentro da tua casa, o alimento, até mesmo o desemprego, que Ele pertence todas as coisas. Se existe na tua casa, existe na tua história aprovações, situações adversas que tem te deixado para baixo, tem deixado você angustiado para baixo, apresenta também para o Senhor e submete a Ele as provações, submete a Ele os sofrimentos, submete a Ele as enfermidades, submete a Ele todas as realidades, o luto e tudo aquilo que tem perpassado a tua vida, a tua história, o teu coração, e vai submetendo a Ele todas as coisas, falando, entregando para Ele, submetendo a Ele todas as coisas, falando para Ele para que Ele venha estabelecer o reinado dEle sobre a tua vida, sobre a tua história, falando para Ele para que, assim como Ele realizou esse altar erigido sobre o Egito, que você declara o altar dele sobre a tua alma, sobre o teu coração, para que Ele venha tomar o centro na tua vida, na tua história, falando para que Ele venha dominar a tua história, dominar a tua vida, dominar o teu coração, para que Ele venha conduzir os teus passos, conduzir as suas escolhas, conduzir os seus desejos, os seus sonhos, os seus propósitos, o teu presente, o seu futuro, dominar o futuro da tua casa, o futuro da tua família, falar para que Ele venha reinar, estabelecer com mão forte, com mão poderosa sobre a tua vida, sobre a tua história, para que Ele venha operar milagres, prodígios, libertações, para que Ele venha levantar aquele que está caído, aquele que está desanimado, aquele que está prostrado, aquele que está abatido, para que Ele venha ressuscitar a fé, o ânimo, a esperança, o desejo pela presença dEle, para que Ele venha transformar a realidade na tua casa e na tua família, para que se você tem precisado, tem desejado e tem ansiado por um milagre da parte de Deus, pede para Ele, para que Ele venha estabelecer, erigir sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre toda e qualquer realidade na tua casa, para que Ele venha estabelecer esse reinado, para que Ele venha dedicar esse reinado e levantar, que você, na sua voz, no seu clamor, você, na sua escolha, na sua decisão, que você quer estabelecer um altar para o Deus verdadeiro, para o Deus único na tua vida, na tua casa, na tua família, para que Ele venha estabelecer o reinado. Fala para Ele, fala.
palavras de amor para Ele. Glorifica Ele pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Sim, por Ele ter misericórdia pela sua vida, pela sua causa, pela sua família. Por Ele compadecer pela sua causa. E mesmo diante das falhas, dos erros, das mazelas, glorifica Ele. Fala para Ele que a Ele pertence a glória, a Ele pertence o louvor, a Ele pertence a adoração, por tudo aquilo que você tem vivido, por tudo aquilo que você tem passado, por tudo aquilo que você tem alcançado da parte dele. Sim, diz para Ele a glória pela tua saúde, pela tua vida, pelo teu respirar, pela tua casa, pela tua família. A nossa irmã que disse que o louvor a Deus é a antecipação da recepção dos milagres, dos prodígios, das graças de Deus. Então glorifica Ele por todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a honra, o louvor. Repete comigo. Senhor Jesus, ao Senhor pertence a glória, o louvor, a honra, a adoração, e a minha vida e a minha família também. A glória do Senhor e a minha vida e a minha família também. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.